Tá, isso foi feito, existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. E o que eu pedi aqui ao senhor Ricardo, que é do Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo e a Cúpula da Segurança Pública do Rio de São Paulo, para que pudéssemos explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência. Eu sei por alto, onde há ali diversas investigações com provas mostrando quem são os criminosos brasileiros, as relações que eles têm com terroristas, em especial do Hezbollah, aonde eles lavam dinheiro, quais são as empresas que eles estão lavando dinheiro aqui no Brasil e como é que os seus tentáculos chegaram também aos Estados Unidos. Então isso que foi conversado aqui com o senhor Ricardo, e é o que nós vamos esperar agora, que ele retorne para nós, inclusive porque ele terá reuniões com autoridades aqui do atual governo, do governo federal, e nós pedimos aqui ao governo Lula que trate esse assunto com a maior seriedade possível, que dê a maior importância para essa pauta, porque infelizmente essas organizações criminosas aqui no Brasil viraram transnacionais e chegaram também aos Estados Unidos. Então essa foi a temática da nossa reunião. Você quer fazer algum complemento, deputado? É isso, nosso objetivo é garantir que a atuação das organizações criminosas entre Brasil e Estados Unidos, que a gente conte com o suporte do governo americano, do presidente Trump, no sentido de auxiliar esse combate. Então, existindo a prisão de criminosos do PCC nos Estados Unidos, esse vínculo fica comprovado, essa existência de trabalho das organizações criminosas nos dois países. Então, nosso objetivo é trabalhar em conjunto com o presidente Trump para trazer informações e para que a gente possa, em conjunto, enfraquecer e responsabilizar esses criminosos de uma forma mais ampla do que já vem acontecendo nos governos do Rio de Janeiro, no governo do Estado de São Paulo. E essa é uma pauta que nós esperamos que o governo Lula abrace também e formalize qualquer tipo de acordo possível, seja de tecnologia, seja com financiamento, seja com informações de inteligência, para a gente combater de verdade esse mal que atinge a todos nós aqui no Brasil. Eu que sou do Rio de Janeiro, sou testemunha ocular de como é que as organizações são mais fortes do que nunca, e nós precisamos dessa interlocução com autoridades internacionais que estão acostumadas a combater esse tipo de marginal, e inclusive declarando essas organizações aqui no Brasil como organizações terroristas. Esse é o objetivo final que nós pretendemos alcançar com essa futura reunião com a Cúpula da Segurança Pública do Rio e de São Paulo, lá em Washington, com essas autoridades do Departamento de Estado americano. Senador, o irmão do senhor, o deputado Eduardo, disse que seria uma reunião para tratar de sanções. Não, mas não, assim, ele está tratando disso nos Estados Unidos, mas essa reunião específica foi uma coincidência de verdade. Eu já havia pedido... Não, com a gente não. Já havíamos pedido uma... A possibilidade de ter que visitar o sofá? Não entendi. Há possibilidade de ter que... Essa pauta quem está tratando de verdade é o Eduardo. Eu não sei se vai encontrar, quando vai encontrar. A reunião aqui não foi tratado esse assunto aqui nessa reunião. O Ricardo estava aqui? Oi? Não, veio só o senhor Ricardo, que foi o que nós pedimos para a embaixada. Ricardo Pita. Hoje tem mais alguma agenda? Não, hoje não tem mais agenda, só para esclarecer que não foi tratada essa outra pauta que está sendo tocada, gerenciada pelo deputado Eduardo dos Estados Unidos. Tá bom? Sabe se o Ricardo é da equipe do campo ou ele é da equipe da embaixada? Não, o que eu pedi para a embaixada foi que fizesse essa interlocução com alguém do Departamento de Estado americano. E foi o doutor Ricardo Pita que eles organizaram essa reunião conosco aqui. Ele ficou bastante impressionado, preocupado, e disse que vai levar isso quanto antes para as autoridades, dos Estados Unidos. Ele também falou que terá reuniões na quarta e na quinta no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente, tanto com o secretário de Segurança do Rio, o senhor Vitor César, como o secretário de Segurança de São Paulo, que é o Derrit, para tratar desse assunto também. E, se não me engano, ainda hoje ou mais tardar até amanhã, por esses dias, ele vai tratar disso também com os representantes do governo Lula, acredito que seja com o ministro da Justiça. Senador, há possibilidade do encontro, da visita do David ao presidente? Mas, assim, mais uma vez, eu fiquei acompanhando pela imprensa o que estava acontecendo, mas quem pode falar de verdade sobre isso é o Eduardo. Ele aqui está intermediando, então na nossa parte aqui não teve essa conversa sobre se ele vai visitar o presidente Bolsonaro ou não, se quando vai visitar. Então é importante que vocês estejam aqui para
trazer esse esclarecimento, porque às vezes cria-se uma expectativa em cima de uma reunião e na verdade a pauta era outra que eu já estava tentando fazer há algumas semanas. Senador, só para ficar claro, para ter a fala do senhor, sobre eventuais sanções do Alexandre de Moraes, como o irmão do senhor falou, isso não foi pauta? Não, aqui nessa reunião comigo e com o deputado Paulo Bilinski não foi tratado isso, apenas a questão da segurança, tá bom? Senador, um outro tema, a oposição tanto do Senado quanto da Câmara está organizando para montar a CPMI do INSS, como é que o senhor avalia a criação? É fundamental que exista essa comissão para investigar. É uma das maiores covardias que um homem público pode cometer contra um outro ser humano, é quando você trata dessa pauta de pessoas idosas, pessoas que trabalharam a vida inteira para terem um mínimo, né, de aposentadoria que garantisse ali o sustento deles, a compra de remédios muitas vezes. É um dinheirinho que é contado ali nos centavos. E quando a gente vê uma grande organização criminosa para tomar dinheiro dessas pessoas, né, que já sacrificaram a vida inteira, mais uma vez, para poderem ter um mínimo na aposentadoria, poderem trabalhar, para pararem de trabalhar e conseguirem ter um mínimo de recursos para sustentarem, para sobreviverem. Essa é uma pauta que tem que unir todo o Congresso Nacional. Então acredito que essa CPMI vai ser instalada muito em breve e para que possamos aprofundar e saber quem são as pessoas no atual governo ou em qualquer outro governo que tenham participado de um roubo tão escandaloso e tão vexatório e humilhante como esse, tá bom? E como que o senhor vê a iniciativa do presidente Alcolumbre de tomar a frente das discussões do PL da anistia e a discussão que ele está propondo, que seria entre o senador Moro, o senador Alessandro e o senador Pacheco, para achar um denominador comum e trazer um resultado da... Olha, eu ainda não consegui tratar pessoalmente com o presidente Davi Alcolumbre sobre essa pauta. Eu sei, pelo que eu estou acompanhando pela imprensa, e não foi esse o compromisso que o então candidato Davi teve conosco da oposição. E o nosso compromisso com ele, que ele nos deu a palavra, é que se tivéssemos as assinaturas suficientes para levar essa pauta para plenário, e inclusive os votos para aprovar um projeto de anistia, seriam de incumbência da oposição. Então o que nós vamos pedir para o Davi, assim que eu tiver a oportunidade de conversar com ele, é para que ele cumpra a palavra dele, porque não adianta fazer uma anistia, porque a anistia é exatamente porque as pessoas não cometeram crimes e estão sendo processadas por isso. Então, no nosso ponto de vista, não dá para ter um meio termo, uma meia anistia, tirar uns, botar outros, não é assim. Em qualquer momento crítico da história no Brasil, houve projetos de lei promovendo essas anistias e começou a se olhar para frente. É isso que nós queremos, deixar essa cicatriz para trás, virar essa página para que nós possamos buscar normalidade no nosso Brasil. Então, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou conversar com o presidente Davi Alcolumbre e vou cobrar, obviamente, dele que cumpra a sua palavra conosco da oposição, que foi pautar esse assunto. Essa é uma pauta que cabe ao Congresso Nacional, é uma competência exclusiva do Poder Legislativo. Não dá para a gente continuar normalizando que um ministro do Supremo ou outro queira interferir numa pauta que compete ao Poder Legislativo. Esse tipo de interferência, cada vez mais às claras, cada vez de forma mais impositiva, mais autoritária, nós não vamos aceitar. Então vamos aqui cumprir o nosso papel. Se é uma matéria legislativa, se é uma lei, quem tem que tratar é aqui o Parlamento, com a base do governo e a oposição. Se não houver acordo, nós vamos para o voto. É isso que nós vamos trabalhar, porque nós não vamos concordar que pessoas inocentes continuem respondendo por acusações completamente infundadas de tentativa de golpe de Estado, por exemplo, quando elas, no máximo, cometeram algum ato de depredação de patrimônio público que era para estar em juizado especial e que jamais ensejariam prisão de qualquer pessoa que fosse um dia apenas. Então eu vejo alguns da oposição discutindo que não pode haver impunidade. Que impunidade? Vai falar que está tendo impunidade para quem já está há mais de 2 anos preso, se ele já não cumpriu com algum possível erro que essa pessoa tenha cometido. Então é papel nosso no Legislativo e exclusivo do Congresso Nacional tratar de anistia, e nós vamos trabalhar aqui para aprovar a anistia 100%. Senador, não interessa então redução de penas para o senhor? Não, uma redução de pena para quê? Se as pessoas não cometeram aqueles crimes, como é que eu vou trabalhar para reduzir a pena de crimes que eles não cometeram? Nós estamos defendendo que eles não cometeram esses crimes. Mais uma vez, no máximo, depredação ou deterioração de patrimônio público. E mais uma vez, isso não tinha que estar no Supremo. Isso é um assunto que, pelo baixo tempo que a lei prevê de punição, era para ser tratado nem em vara criminal, era em juizado especial criminal, e olhe lá. E certamente muitos deles jamais teriam ficado 1 minuto preso se estivessem respondendo por aquilo que de fato eles deveriam estar respondendo. Então não dá para ter uma composição, um acordão para você defender redução de pena
para crime de tentativa de golpe de Estado. Essas pessoas não cometeram esse crime. Claramente, cada dia que passa, todos veem com mais lucidez, com mais transparência, que eles não cometeram esses crimes. Tá bom? Tem uma discussão nas lideranças sobre esse consenso. Lá na Câmara tem uma dificuldade sobre os líderes. E tem o governo querendo fazer com que essas pessoas inocentes mofem dentro da cadeia. Infelizmente, alguns ministros do Supremo querendo interferir no processo legislativo, muito mais por uma questão pessoal, uma questão de orgulho, do que por uma questão de justiça. Então, já que a gente não consegue perceber uma luz no fim do túnel para que justiça seja feita com relação a essas pessoas, nós aqui temos o papel, sim, de aprovar uma legislação que faça justiça, isso que nós vamos defender. Obrigado, gente. Bom trabalho. Obrigado. Valeu.